Nós estamos iniciando hoje uma nova temporada da nossa série Edificarei a Minha Igreja, e nós vamos começar a sair de Jerusalém. Como vocês sabem, em Atos capítulo 1, verso 8, quando iniciamos essa série, nós falamos que ali em Atos 1:8 havia praticamente o esboço do livro de Atos, quando diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nos últimos 14 episódios, nós estivemos em Jerusalém. Ali a igreja nasceu, ali a igreja começou a experimentar as primeiras grandes lutas dela, lutas estas que representaram oportunidades para pregar o Evangelho. Ali Deus operou milagres, sinais e prodígios por meio dos seus apóstolos. Ali também a igreja começou a granjear da parte da sociedade, do povo, da comunidade em Jerusalém, uma simpatia, uma abertura por ver a maneira como eles viviam, e eles viviam de uma maneira comunitária e abençoada. Mas também, como nós vimos nas últimas semanas, ali em Jerusalém, o centro daquela nova igreja que o Senhor estava formando, também começaram a aparecer os primeiros episódios em que a igreja é perseguida. Vimos apóstolos sendo presos, obrigados a não pregar. Vimos acontecer o primeiro martírio de Estevão, o primeiro homem que morre por ser simplesmente crente em Jesus Cristo. E agora, de alguma forma, nós vamos perceber que Deus está conduzindo essa igreja para sair de Jerusalém, e Ele usa de meios que para nós podem parecer meios muito estranhos, muito heterodoxos, porque Deus precisaria fazer o que Ele eventualmente vai fazer aqui. Para que a gente possa compreender então essa primeira grande diáspora, essa dispersão, esse exílio que Deus promove para a igreja e que nos ensina tanto hoje, porque tem sido cunhada nessas épocas de hoje uma expressão chamada a diáspora digital, em que também de alguma forma foi impedido de estar juntos como igreja, e que hoje no mundo digital, no mundo cibernético, muitas vezes é o espaço em que nós nos encontramos, como você que está participando à distância conosco. Entender por que Deus usa essas coisas e para que Deus usa esses momentos na história é fundamental para compreender não apenas esse texto, mas também como esse texto, de alguma maneira, em certos aspectos, tem lições preciosas para nós hoje. E é por isso que, ao olhar como a igreja está sendo empurrada para fora de Jerusalém por meio da perseguição, Deus, no fundo, é o que está por trás de tudo o que está acontecendo, e é Ele que está empurrando a igreja, mesmo que esteja usando homens que vão persegui-la. Abra sua Bíblia, por gentileza, ou no seu celular, ou na sua versão impressa, no texto do capítulo 8, do verso 1 ao verso 8. Estamos começando a segunda temporada da série Edificarei a Minha Igreja, a temporada da igreja em Judéia e Samaria. Atos capítulo 8, verso 1 ao verso 8. Nós vamos ler e logo depois orar e expor a palavra do Senhor. Atos 8, de 1 a 8, diz assim: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Enquanto isso, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava.
pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos pedir que Ele ilumine e abra o nosso entendimento nesta hora. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque podemos, ó Pai, adorar-Te nesta noite, tarde e noite, em que nós oferecemos o culto que Tu és digno de receber. E quando lemos a Tua palavra, suficiente em si mesma, por ser Tua palavra e não a palavra de homens, por ser inspirada pelo Teu Espírito, nós sabemos que ela por si mesma é suficiente para falar ao nosso coração. A mera palavra lida já traz para nós conforto, exortação, edificação. Mas queremos ouvir agora a exposição dela, e para tanto rogamos, Senhor, ilumina a minha mente e a mente de cada pessoa que estará ouvindo esta palavra, para que não seja apenas um relato histórico sobre algo que aconteceu no passado, mas pelo Teu Espírito seja um relato presente de lições que no passado foram dadas por Ti ao Teu povo e que precisam ser reaprendidas por nós nos dias de hoje. Pedimos que o Senhor nos ilumine a mente e fale ao nosso coração, pois é assim que nós Te oramos e desde já Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Conforme nós falamos, nesses dias muitos têm cunhado a expressão diáspora digital para expressar como foi que a igreja se dispersou nos tempos da pandemia da Covid-19. E é absolutamente claro para nós que, ainda que não tenha sido uma dispersão física, uma perseguição física perpetrada por autoridades do Estado ou autoridades da igreja, ou contra a igreja, melhor dizendo, está muito claro que as circunstâncias dessa pandemia nos fez dispersar como igreja, nos fez afastar uns dos outros como igreja, nos fez de alguma forma não ter esse privilégio que aos poucos nós estamos readquirindo pela graça de Deus de estar juntos na igreja. Mesmo quando nós temos aqui quase todas as cadeiras ocupadas, nós sabemos que se nós não tivéssemos que nos afastar 1,5 metro, nós possivelmente, mesmo assim, não teríamos num só culto todas as pessoas da igreja. Como pastor, me preocupa um certo desânimo, um certo mau costume e acomodação, em que as pessoas conseguem começar a voltar ao normal de suas vidas. Elas estão indo a restaurantes, elas estão indo a shopping centers, elas estão indo a supermercados, elas voltaram a trabalhar em muitos aspectos presencialmente, as aulas estão retornando, obviamente que com todos os cuidados, com todas as prevenções, mas parece que alguma coisa ficou incutida na cabeça das pessoas, especialmente dos crentes, de que quando se trata de igreja, mesmo com toda essa segurança de afastamento, todo mundo usando máscara, portas abertas, álcool gel e todos os cuidados, parece que para a igreja as pessoas estão demorando mais a voltar. Demorando mais a voltar a se acostumar ao fato de que isso aqui é uma convocação de Deus. Nós não estamos aqui, embora seja um grande privilégio, e devemos fazer com voluntariedade e com percepção desse privilégio, mas nós não estamos aqui porque temos a opção de não estar. Desde o Antigo Testamento, Deus convoca o seu povo para, no movimento centrífugo de fora para dentro, se reunir em determinado dia, em determinado local, para adorá-lo e para ouvir a sua palavra. As santas convocações do Antigo Testamento se repetem no Novo Testamento, e a força dessa igreja, quando estava em Jerusalém, era a força da comunidade, de estar junto. Eles estavam juntos em todo o tempo em que eles podiam estar juntos. A descrição do primeiro retrato, da primeira fotografia de Atos capítulo 2, verso 41 a 46, é que eles não apenas perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também no partir do pão, na comunhão, estavam uns nas casas dos outros, tudo tinham em comum e se encontravam frequentemente no pórtico de Salomão, no templo de Jerusalém, para ouvir a proclamação e a doutrina da palavra de Deus centrada em Jesus Cristo. Naquela ocasião em que esta igreja
mesmo perseguida, manteve esta comunhão e esta coesão, mesmo quando seus líderes, apóstolos como Pedro e João, foram presos. Mesmo assim, essa igreja entendia que estar juntos, comungar da presença de Deus e a presença uns dos outros, partir o pão da Eucaristia, ouvir a proclamação, era fundamental para que eles pudessem vivenciar as bênçãos de Deus e oferecer a Deus o culto que lhe é devido. Às vezes nós não entendemos que nem tanto o céu, nem tanto a terra, o desequilíbrio dos opostos, dos extremos, é muito preocupante. Aquela igreja tendia agressivamente para um lado, de se fechar, e era normal e natural. Havia muita perseguição externa, muita hostilidade externa. A coesão deles como comunidade é o que dava suporte para que eles pudessem aguentar tudo isso. Mas havia o risco, diametralmente oposto ao nosso, que já vai no outro extremo, que é de um momento de pandemia como esse nos dispersarmos e não darmos o devido valor a estarmos juntos aqui neste lugar, não porque este lugar é um lugar santo, mas porque quando o povo santo do Deus santo se reúne para o culto santo, este lugar sim é santo, é separado, é diferente de qualquer outro lugar e de qualquer outra circunstância. No caso da igreja, diametralmente oposto a isso, o que estava acontecendo é que eles estavam começando a se juntar de maneira tão coesa que eles esqueceram mesmo de qual era o propósito de Deus. E o propósito de Deus, novamente eu digo, era que, sendo cheios do Espírito Santo como eles foram no dia de Pentecostes, eles pudessem ser testemunhas. Eles estavam em Jerusalém, mas o versículo dizia: mas também em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles estavam começando a olhar para o próprio umbigo da comunhão, começando a tornar a koinonia em koinonite, numa inflamação espiritual que fazia com que eles necessariamente não olhassem para fora como foco da existência da igreja e da missão da igreja. Diante disso, e mesmo com alguns sinais de que essa situação seria insustentável, a simpatia daquelas pessoas que estavam em Jerusalém logo mudaria, como mudou numa semana só a simpatia dos que diziam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e logo depois disseram crucificam e crucificam em relação a Jesus. Efetivamente isso começou a acontecer com a igreja. Como eu falei domingo passado, crescentemente a hostilidade foi se desenvolvendo, e eles agora não eram apenas impedidos de pregar, mas um dentre eles, Estevão, chegou a ser morto e apedrejado porque estava pregando. O que Deus faz então quando uma igreja se fecha, se acomoda, esquece a missão, de olhar para fora, que pensa que aquele espaço físico, aquela estrutura de pessoas, de grupo social fechado, com coisas em comum, é mais importante do que a missão. O que acontece? Deus se utiliza do extremo de uma perseguição sistêmica, como nunca dantes vista, e que vai aumentar progressivamente, pela qual os cristãos são obrigados a sair de Jerusalém. Aquilo que poderia ser opcional, que eles poderiam fazer por bem, digamos assim, sendo testemunhas na sociedade, de vez em quando indo além do seu círculo mais íntimo, da sua vizinhança, entrando por Judeia, indo até Samaria, quem sabe aproveitando uma viagem de negócios a Roma, quem sabe pensando um pouco naquela ida a uns parentes distantes como uma oportunidade de pregar o Evangelho. Quando eles perdem esta oportunidade e graciosamente Deus está abrindo para eles, então fica muito claro pelo texto que Deus começa a fazer da perseguição um meio pelo qual eles agora tinham que sair, senão morreriam. É nesse sentido que uma igreja é empurrada por uma grande perseguição que nós devemos compreender esse texto. E como iremos chegar ao final,
também devemos compreender o momento em que nós estamos. A palavra que é usada logo no início do texto, quando diz que naquele dia, de uma maneira bem genérica, sem precisar a data, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, é preciso ser compreendida pelo termo que é usado aqui. Essa expressão grande perseguição só acontece 10 vezes em todo o Novo Testamento. E aqui em Atos, apenas 2 vezes. Aqui em Atos 8:1 e em Atos capítulo 13, verso 50. Não era uma perseguiçãozinha qualquer, não era centrado na figura de um João ou de um Pedro, não era apenas um Estevão que corria o risco de ser martirizado. A expressão megás diagmos significa uma perseguição sistêmica, uma perseguição completa, que vai tocar na vida de quase todas as pessoas. Um pouco mais à frente diz que o homem que toma a iniciativa de fazer isso é nada mais, nada menos do que aquele que foi apresentado no sermão passado, no capítulo passado, chamado Saulo de Tarso. O texto diz que ele saía de casa em casa, batendo a porta, empurrando porta dentro e perguntando: você é cristão? Você é cristão? Você é cristão? Você segue a Cristo? Você segue a esse suposto Messias? E à medida em que isso acontecia, eles eram levados e encarcerados. Não mais apenas um Pedro, não mais apenas um João, todos. O texto diz que por causa dessa grande perseguição, dessa perseguição sistêmica, em que a figura de destaque é exatamente o apóstolo, aquele que viria a se tornar o apóstolo Paulo, e que ele mesmo descreve nas suas próprias palavras, numa das 3 defesas que ele faz diante de tribunais romanos. Se você abrir em Atos capítulo 26, verso 10, você vai ver Paulo, tempos depois, descrevendo como era esse momento na visão dele. Abra aí por gentileza em Atos capítulo 26, verso 10. Paulo está contando diante da autoridade romana como era a atitude, o que ele fazia antes. Ele diz assim: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização, cartas precatórias daquele tribunal, formado pelos principais sacerdotes, encerrei, aprisionei muitos daqueles santos irmãos nas prisões. E contra esses eu dava o meu voto quando os matavam. Isso estava acontecendo e Paulo agora lembrava de como ele tinha sido instrumento por Deus, agora já não era. O que era perseguidor tinha sido tornado perseguido, mas já naquela ocasião, como perseguidor, ele se entendia e se compreendia como um homem que Deus havia usado pelos caminhos tortuosos que nós não conseguimos compreender, para levar a igreja até os confins do mundo. Essa mega perseguição e esse mega perseguidor, que são destacados no texto, também tem a companhia de um mega pregador. O nome dele é Filipe, e o texto diz que ele desceu, possivelmente também perseguido, para a região da Samaria, especificamente próximo à cidade de Siquém, que era a capital daquela região, e ali ele anunciava-lhes a Cristo. E um grande movimento espiritual acontece, veja aí no verso 6, porque multidões atendiam. Perceba o que está sendo descrito: multidões perseguiam em Jerusalém. Deus faz com que essa igreja saia, para que multidões atendam à pregação de Filipe. Porque quem move multidões, quem move pessoas, quem move corações, não são as circunstâncias, é Deus. Deus que promove determinadas coisas que nos fazem sair da zona de conforto, é o mesmo Deus que nos tira de um lugar para outro, porque naquele outro lugar Deus tem um propósito para nós, e é isso que está acontecendo na igreja. Então perceba, uma mega perseguição, um mega perseguidor e um mega pregador na pessoa de Filipe. Quando esses 3 elementos são colocados juntos numa narrativa, o que Lucas está querendo nos ensinar
é sobre os efeitos da perseguição sobre quem realmente é crente, que é o tema da mensagem de hoje. Os efeitos da perseguição sobre quem realmente é crente. E eu estou sendo bem específico sobre quem realmente é crente, porque os efeitos da perseguição sobre quem não é crente são completamente diferentes, como nós já vimos em episódios anteriores. Em episódios anteriores, quando alguém era perseguido, Pedro e João chegaram a ser chegaram a ser encarcerados. O que acontece é que a igreja via aquilo como um grande privilégio, porque eles eram crentes. Com grande alegria eles celebravam o privilégio de poder compartilhar dos sofrimentos daquele a quem eles criam, em quem eles criam e a quem eles serviam, Jesus Cristo, porque eles eram crentes. Eles tinham a capacidade de ver além das circunstâncias. Aqui, no texto dessa grande perseguição, dessa mega perseguição, nós vamos encontrar outros, mas semelhantes efeitos da perseguição sobre quem realmente é crente. O primeiro deles, perseguição é oportunidade, queridos irmãos, para testemunho e pregação da palavra de Deus. Entenda isso, perseguição é oportunidade divina, obviamente, para você testemunhar e pregar a palavra de Deus. Certamente Deus tem cuidado sobre os seus. No meio da perseguição, Ele também preserva, Ele também dá livramento, Ele também pode fazer coisas maravilhosas, inclusive para repreender aqueles que perseguem. Mas via em regra no livro de Atos, a ênfase é que todas as vezes em que se batia na igreja, ela crescia como uma massa de bolo, que quanto mais sovada, maior ela fica. Que não adiantava a igreja ser surrada pela perseguição, porque aquela surra da perseguição fazia a igreja correr para os pés de Jesus, fortalecer-se espiritualmente e dizer assim: eu preciso compartilhar este Deus que pode dar esperança no meio da perseguição. O texto diz em versículo 4, que enquanto aquela perseguição acontecia, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. De Atos capítulo 8, onde nós estamos, até Atos capítulo 13, verso 1, quando nós encontramos uma igreja madura, com uma liderança madura, onde Paulo já havia se convertido, Barnabé, o seu grande amigo e encorajador, também haviam se convertido, e ambos faziam parte daquele colégio de pastores e de presbíteros da igreja de Antioquia. Daqui 8 a Atos 13, toda a região da Galileia, que é como se fosse o estado onde Jerusalém está, como a Paraíba é o estado onde João Pessoa está, toda a região da Samaria, que era um círculo um pouco maior, como se fosse o estado de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará, uma região mais extensa, toda a Judeia, toda a Samaria havia ouvido a palavra, porque quando batiam nos cristãos e eles corriam perseguidos, enquanto eles corriam perseguidos, eles focavam na oportunidade de testemunhar para pessoas novas, às quais eles não teriam acesso se tivessem ficado acomodados no bem bom de uma igreja não perseguida em Jerusalém. Por quê? Por perseguição é oportunidade para testemunho e pregação da palavra de Deus. Os que foram dispersos, estavam na diáspora, iam por toda parte pregando a palavra. O segundo efeito dessa perseguição sobre quem realmente era crente é que a perseguição continuava sendo uma oportunidade, como eu falei, para alcançar lugares até então inalcançáveis com o Evangelho de Cristo. Veja, no verso 5, diz que Filipe, que era um diácono, que tinha acabado de ser eleito no capítulo 6, junto com Estevão, que tinha sido martirizado,
e outros 5 homens para cuidar das viúvas que estavam sendo preteridas, esquecidas na distribuição diária. Você lembra, isso está descrito em Atos capítulo 6. Foi ali que surgiram os diáconos. Esse homem que juntamente com o seu colega que havia morrido, Estevão, porque estava pregando o evangelho, descobrira que ele também, além de ser diácono, tinha a oportunidade de pregar o evangelho como todos os cristãos, mas ele se torna um grande evangelista que logo depois também vai ter um registro muito favorável de Lucas sobre uma obra que ele faz em evangelização depois de sair dessa cidade de Samaria. Aqui ele desce a região de Samaria, porque Jerusalém, se você olha no mapa, Samaria está em cima de Jerusalém, mas se você olha na topografia, Jerusalém era mais alta do que Samaria, que ficava no vale, e portanto se descia de Jerusalém para Samaria. Diz que descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Perceba que entre o verso 4 e o verso 5, há 2 expressões que se equivalem. Na verdade, diz que aqueles que eram dispersos, no verso 4, iam por toda parte pregando a palavra, e Filipe ia para a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Pregar a palavra e anunciar a Cristo é o equivalente que Lucas coloca como a ação que a oportunidade da perseguição proporcionou para que todos que iam sendo dispersos, e especificamente Filipe, fizessem. O problema não era se eles morreriam ou não na perseguição, se eles perderiam casas e bens ou não, se eles pegariam a roupa do corpo e simplesmente sairiam para salvar a vida. É que em fazendo isso, eles não iriam perder, além dos bens, além do conforto, da convivência com a família, a oportunidade também de pregar o evangelho. Eles eram daquele time que você pode perder tudo, mas não perca a lição, e a grande lição é que você não está no mundo apenas para viver, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar impostos, criar filhos e ter toda a sua esperança restrita a esses 70, 80, 90 anos de vida. Você está em missão, e eles compreendiam isso, porque para eles perseguição era uma oportunidade para alcançar lugares até então inalcançáveis com o evangelho de Cristo. E no caso aqui de Filipe, de uma maneira extraordinária, eu vou explicar por quê. E para isso eu vou levar de volta a João capítulo 4. Você lembra daquela história? Jesus está passando por Samaria e encontra com a mulher samaritana num poço. Meio-dia, sol inclemente, e ela buscando água. Jesus se aproxima daquela mulher e pede água. Aquela mulher estranha por 2 ou 3 motivos. Primeiro, porque ele era homem, e não era costume um homem se dirigir a uma mulher sozinha no lugar em que outras pessoas não estavam. Na verdade, não era costume um homem se dirigir a uma mulher em ocasião nenhuma. Mas muito mais porque aquele homem era um homem judeu e ela era uma mulher samaritana. E o Evangelho de João faz um registro, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Havia uma guerra cultural, religiosa entre eles. Os judeus diziam que em Jerusalém deveria ser o lugar onde todos que temiam ao Deus da aliança deveriam adorar, porque lá Deus havia posto o templo por meio de Salomão, e havia dito a Davi que ali acorreriam todos os povos, porque aquele lugar seria casa de oração para todos os povos. Os samaritanos, que tinham um culto meio que misturado, diferente dos judeus, tinham escolhido ali em Samaria o Monte Ebal, o Monte da Bênção, que quando o povo, séculos depois, entrou em Jerusalém, entrou na terra prometida, estava à sua esquerda, enquanto que o Monte da Maldição, o Monte Gerizim, estava à sua direita, e ali eles tinham, junto da cidade de Siquém, que ficava entre aqueles 2 montes, começado um culto rival ao culto de Jerusalém. A briga era já de algumas dezenas de anos. Judeus e samaritanos não frequentavam a casa um do outro, não iam sequer para a região onde um ou outro viviam. E aqui nós encontramos, por força da perseguição, um judeu diácono transformado em um judeu cristão, mas judeu que tinha toda essa beligerância, essa belicosidade na mente, sendo empurrado pela perseguição para pregar aonde? Em Samaria.
onde talvez ele, por suas raízes étnicas, culturais, religiosas, dissesse: não, Senhor, ali não. Eles são samaritanos, algo parecido com o que Jonas fez no Antigo Testamento. Não, Senhor, em Nínive não. Os assírios são nossos perseguidores. Mas o que Deus faz? Deus pega o chicote da perseguição sobre o lombo da igreja, para dispersar a igreja, e um dos seus principais líderes vai bater em Samaria, o lugar mais improvável e inalcançável para um judeu. Porém, Deus sempre usa a perseguição como oportunidade para alcançar lugares até então inalcançáveis com o Evangelho de Cristo. Recentemente, eu ouvi o testemunho de uma jovem crente, criada no lar, crente, doutrinada e mantida de maneira crente pelos pais, que por força das circunstâncias foi levada a uma situação de muitas dificuldades no trabalho. Para manter o emprego, foi transferida compulsoriamente, ela precisava daquele dinheiro para viver, para um lugar, uma cidade muito maior do que aquela que ela vivia, num ambiente em que ela não conhecia ninguém da igreja, não sabia, nem conhecia nenhum pastor, não tinha amizades, não tinha relacionamentos, e de repente, como do nada, aquela mulher uma jovem, pousa naquela cidade, entra num processo profundo de depressão por falta de amizades, por falta de contatos. Era trabalho para casa, casa para trabalho, trabalho para casa, casa para trabalho, à noite sozinha, com medo de se relacionar com as pessoas sem saber se elas eram do bem ou do mal, até que um determinado momento, aquele mesmo chefe que a transfere para lá, coloca sob a responsabilidade dela uma equipe de trabalho, e nessa equipe de trabalho ela era a única crente, e mais, ela liderava pessoas que eram claramente hostis ao Evangelho. Não era apenas que não havia comunhão, havia hostilidade da equipe que ela tinha que liderar. E ela em determinado momento perguntou: pastor, eu poderia conversar com o senhor? E eu disse: sim. E com essas facilidades que nós temos pela internet, eu fiz um acompanhamento por alguns dias com ela, e a pergunta inicial que ela tinha é: por que que Deus me trouxe para esse lugar, se eu não estou bem espiritualmente, se eu não estou bem emocionalmente, se eu estou longe da minha família, se eu estou quase ficando louca com esse povo que me persegue só pelo fato de eu ser crente, que não me respeita, não coopera com os projetos que eu tenho que fazer, que eles precisam colaborar para que deem certo. Por quê, pastor? Ouvindo, orando, eu me lembrei desse texto e disse assim: Deus lhe trouxe para cá com um propósito, e não é esse que você está pensando. Talvez você pensasse que Deus teria lhe promovido. Deus lhe promoveu, mas Deus não lhe promoveu na empresa, Deus lhe promoveu no reino. E no reino de Deus, Deus lhe promoveu porque Deus tem uma obra para você neste lugar. Procure saber qual é. A partir desse momento ela virou a chave e ela disse assim: olha, se eu vou ser bem sucedido nos projetos da empresa ou não, eu vou fazer o meu melhor. Se as pessoas vão gostar ou não de mim, fazer o que? Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou ser educada, eu vou ser cortês, obviamente que eu vou ser prudente, mas eu vou pregar o Evangelho. Eu vou começar as reuniões de equipe orando, quer eles gostem ou não. Eu vou me aproximar das pessoas e vou falar de Jesus como a solução para os problemas que elas trazem para dentro da equipe e que não deveriam trazer. E se elas estão trazendo contra a ética da empresa, é para que eu possa dizer como elas devem agir. Eu vou começar a fazer isso. E ela mudou a chave da atitude dela, e ela, por onde Deus a enviou, ela viu como oportunidade para pregar o Evangelho. O resultado: algumas pessoas daquela equipe começaram a ter o seu coração transformado. Paulatinamente, aquelas pessoas começaram a buscá-la, não mais para trazer problemas, mas para buscar soluções. Porque ela começou a ter um diferencial de vida, de testemunho e de palavra. Ela, para isso, começou a ter que voltar a ler a Bíblia regularmente, que ela tinha deixado desanimada na fé.
Ela começou a buscar alguém que a ajudasse, porque até então ela tinha aquela postura, nunca é como a minha igreja. Postura muito comum quando as pessoas saem de um local e dizem assim, era tão bom lá em Manaíra, era tão bom em Tambaú, era tão bom na primeira igreja, e a gente fica sempre pensando que o tão bom é o que ficou para trás e nunca o que pode vir pela frente. Ela mudou a perspectiva e disse assim, eu vou fazer ficar bom. Começou a se voluntariar numa pequena igreja da periferia da cidade onde ela estava, para onde ela tinha que se deslocar de metrô, e voluntariou-se, e o pessoal da equipe descobriu que ela fazia isso. Logo você tinha gente descrente da equipe dela participando de projeto social numa igreja de crentes, mesmo não crendo em Cristo. Para fazer curta uma história longa, ela começou um estudo bíblico com a sua própria equipe em horário diferente do trabalho. Aquelas pessoas começaram a se entregar a Jesus Cristo, e aquela jovenzinha medrosa, temerosa da sua própria, e confusa, sem compreender o que Deus tinha feito com ela ao levar aquele lugar, se tornou uma evangelista de mão cheia. Um pequeno grupo de pessoas aderiu ao ministério de pequenos grupos daquela igreja, e quando 4 ou 5 anos depois, ela me contando em retrospectiva, dizia assim, pastor, quando eu, 4 ou 5 anos atrás, comecei a ver a perseguição na minha igreja, no meu trabalho, se acirrando a ponto de acabar acontecendo o que aconteceu nesses últimos 10 meses, eu entendi que não era Deus me perseguindo, era Deus me dando uma oportunidade de alcançar lugares até então inalcançáveis, de alcançar pessoas até então inalcançáveis, de sair da minha redoma de vidro, de sair da minha zona de conforto. Deus estava me empurrando, e mesmo que eu tivesse que sair do útero silencioso da minha igreja mãe, na vida e para a vida é que eu tinha sido levado a sair da minha cidade. O último contato que eu tive com ela, as coisas estavam começando a acontecer na empresa. Aquele chefe, vendo o ambiente daquela equipe de trabalho mudar, começou a ter uma atitude diferente para com ela, e da última vez ela disse para mim, pastor, eu estou achando que até promoção ele vai me dar, porque perseguição é oportunidade para alcançar lugares até então inalcançáveis, e pessoas até então improváveis com o Evangelho de Cristo que está no seu coração. Em terceiro lugar, a perseguição é oportunidade para Deus confirmar com autoridade e a pregação da igreja, o testemunho do cristão. Veja no verso de número 6 e 7. Diz que, na medida em que Filipe pregava, multidões atendiam às coisas que Filipe dizia. A gente sabe que essas coisas eram o Evangelho de Cristo. Veja aí no verso 5, diz que ele anunciava-lhes a Cristo. Então, à medida que ela anunciava a Cristo, as multidões unânimes, era um movimento massivo de pessoas que atendiam às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais. E aí a gente usa aquele termo, Lucas usa aquele termo que a gente já foi apresentado para ele em capítulos anteriores: milagres, sinais e prodígios, manifestações sobrenaturais, pelas quais Deus confirmava a autoridade de quem estava pregando. Tinha acontecido com os apóstolos, agora Filipe estava experimentando. Ele dá até um exemplo aqui no verso 7. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Por quê? Porque perseguição é oportunidade para Deus autorizar, para Deus confirmar a autoridade que Ele deu a você para pregar o Evangelho. Se você for para a grande comissão que se encontra em Mateus capítulo 16, você vai ver uma coisa muito interessante. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 16. Porque ali Jesus manda os seus discípulos sair e pregar, e no final do texto, será que eu usei o texto certo mesmo, irmãos? Desculpa, é no texto de Mateus capítulo 28, é outro texto de Mateus capítulo 28, da grande comissão.
Veja o que é que ele diz. Ele diz assim, irmãos, eu levei vocês para o texto errado. Desculpa, é Marcos capítulo 16 mesmo, é que eu estou consultando agora aqui, me veio à mente agora. Abre em Marcos capítulo 16, desculpe. Veja o que é que diz o texto. O texto diz, quando Jesus manda, no versículo 15, os discípulos pregarem, ele diz assim: ide por todo o mundo, não apenas por Jerusalém, mas em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra, e pregai o evangelho a toda criatura. Diz o que eles deveriam fazer e o que eles poderiam esperar. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê estará condenado. E aí no verso 17 ele diz sobre estes sinais, ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Aí acontece em Atos capítulo 8. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E a razão disso é porque aí sim, em Mateus capítulo 28, ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Os sinais que acontecem comprovam a autoridade de Deus sobre a pregação que Ele mesmo mandou que fosse feita. Por quê? Porque quando a perseguição acontece, a perseguição é a oportunidade de Deus para Deus confirmar com autoridade a pregação da igreja. Finalmente, em quarto lugar e último lugar, a perseguição também é oportunidade para acontecer, florescer o contraste bendito entre sofrimento e alegria, que é talvez um dos grandes mistérios da vida cristã. Talvez um dos grandes mistérios da vida cristã, e que o pastor Kilvin ministrou hoje pela manhã, é como nós podemos comparar a nossa leve e momentânea tribulação que passamos nos dias atuais, com o peso de glória que nos está reservado, de modo que mesmo sofrendo e sentindo dor, de maneira real e concreta, nós podemos nos alegrar no meio da dor e do sofrimento. Esse grande mistério da vida cristã, que é gerado pelo Espírito Santo dentro de nós, só é possível justamente quando a dor e o sofrimento são reais. Por isso que perseguição é a oportunidade para acontecer o contraste entre o sofrimento e a alegria. E onde é que está isso? No verso 8. No verso 8 do capítulo 8 de Atos diz assim, que como resultado daquela pregação, que era a oportunidade pela qual Deus, por meio da perseguição, levava Filipe até Samaria, houve grande alegria naquela cidade. Qual era a alegria de Filipe? A alegria de Filipe era entender agora que a alegria daquele povo não seria possível se ele não tivesse sido perseguido. Porque aquele povo não ouviria o evangelho se ele ficasse comodamente na cidade de Jerusalém sem perseguição. O lenitivo que Deus usava para o coração de Filipe era ver que o sofrimento dele, de deixar para trás sua família, suas origens, suas raízes, para correr da perseguição, era compensado pela alegria da salvação que ele começava a ver em pessoas em Samaria que se encontravam com Jesus Cristo. Perceba então esses 4 aspectos que eu repito agora. Perseguição é oportunidade para testemunho e pregação da palavra de Deus. Perseguição é oportunidade para alcançar lugares e pessoas até então inalcançáveis e improváveis com o evangelho de Cristo. Perseguição é oportunidade para Deus confirmar com autoridade a pregação da igreja e a sua pregação. Perseguição é oportunidade para acontecer o contraste entre o sofrimento e a alegria na vida do cristão. Tudo isso está aqui registrado por Lucas, para que no dia de hoje nós possamos nos lembrar que toda essa luta e sofrimento pelo qual o mundo passa, e particularmente a igreja, que continua a ter que enfrentar uma contradição que é absurda. Recentemente a prefeitura do Rio de Janeiro resolveu prever nos próximos tempos e já começar claramente uma flexibilização total do isolamento social. E para comemorar,
O fim do isolamento, vão fazer 4 dias de DJs espalhados na orla marítima para juntar gente. Mas a igreja continua restrita a ter apenas 50% da sua capacidade, como nós estamos agora. Por quê? Por que com todo cuidado nós não poderíamos ter mais gente aqui? Está funcionando a escola bíblica dominical, com todos os protocolos. Por quê? Por que as pessoas, no sábado, numa sexta-feira à noite, na cidade de João Pessoa, se aglomeram nos barzinhos da orla marítima? 2 horas, 3 horas, bebendo, comendo, sem máscara, falando tão próximos das outras, usando os mesmos toaletes sem nenhum tipo de cuidado. Podem, mas uma igreja como a nossa fica restrita a 50%. Vamos olhar para as autoridades e dizer assim: vocês estão nos perseguindo, quer estejam perseguindo ou não. A igreja aqui em Atos capítulo 8 estão olhando não para as autoridades, mas para aquilo que Deus está fazendo além dos atos da autoridade. Se Deus está promovendo, ainda que com nuances diferentes, uma restrição àquilo que nós somos e fazemos, a pergunta que nós devemos fazer é: o que por outro lado Deus está nos oportunizando como isso? Por isso, para mim, soa tão esquisito que a gente, tendo os acessos que a gente tem às redes sociais, a gente prefira discutir se o voto vai ser impresso ou não vai ser impresso, ao invés de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Se o presidente vai ser A ou B, se tem que ter um golpe militar ou não um golpe militar, quando naquela oportunidade aquelas 10, 15, 20, 100, 200, 300, 1000 pessoas que estão na minha timeline precisam ouvir, acima de tudo isso, que só Jesus Cristo salva. Será que nessa diáspora digital nós estamos aproveitando as oportunidades que efetivamente nós deveríamos aproveitar? Irmãos, o mundo está ávido, com fome e sede do Evangelho de Jesus Cristo, porque qualquer pessoa minimamente sensível já percebeu que nós estamos vivendo um caos organizado, que a qualquer momento pode dar um estalo e a sociedade se esgarçar nas suas fibras e tudo se perder como comunidade, como sociedade. Cada dia mais as pessoas vislumbram e não conseguem ver uma saída e uma alternativa a essa coisa que está comendo a humanidade, a rebeldia contra Deus. Nós temos a água da vida para quem é sedento, o pão da vida para quem está com fome, a luz do mundo direcionando para quem está perdido. As perseguições, sejam elas quais forem, e seja como você entender, que lhe levam mais a um mundo digital do que a um mundo presencial, entenda, lá é a sua Samaria, lá o Facebook é a sua Samaria, lá o YouTube é a sua Samaria, o Instagram é a sua Samaria, você é o Felipe que tem que estar lá, você é que tem que aproveitar, porque a perseguição é oportunidade, mas não para que eu fique perdendo tempo com aquilo que humanamente não vai resolver o país. Mas que pode transformar a vida de pessoas, independentemente de qualquer outras coisas. Paulo entendeu isso, irmãos, e esse mesmo homem, Saulo de Tarso, que ia de porta em porta, pé na porta, fazendo os cristãos temerem pela vida e se dispersarem, anos depois, quando escreve a segunda carta dele, no capítulo 4, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 5, ele diz essas seguintes palavras que eu leio para você entender que perseguição é oportunidade de Deus para você. Diz assim, Paulo: porque não nos pregamos a nós mesmos,
E não deveríamos também pregar os nossos políticos de preferência, nem os nossos sistemas políticos, econômicos e sociais de preferência, nem as soluções humanas de preferência, nem os partidos políticos de preferência. Paulo diz assim: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Deus, ou por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, contava Paulo, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esta luz, este tesouro, em vasos de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso, veja como ele entendia a perseguição. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, confusos, sem entender bem, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém jamais destruídos, porque levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, como aconteceu com ele, que só experimentou a glória depois da cruz. Conosco, Paulo está dizendo que é este o caminho também, de modo que em nós opera a morte, nós apóstolos, ele falava, mas em vós, irmãos da igreja, a vida. Por isso, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei e por isso é que falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, e por causa disso, não atentando nas coisas que nós vemos, mas naquelas que nós não vemos, porque as que vêm são temporais e as que não se veem são eternas. Portanto, meu querido irmão, veja, além da provação, além da perseguição que você está enfrentando, muitos veem o imediato. Deus quer que vejamos o horizonte. Busque oportunidades, seja qual for na perseguição em que você está, para pregar o Evangelho, porque só você pode fazer isso no lugar onde Deus lhe colocou. Eu não vou estar lá. Eu vou ser enviado para o lugar, para a minha Samaria, mas na sua Samaria você é o Filipe. Busque ver as circunstâncias, mas muito mais, busque ver além das circunstâncias, porque Deus quer que a perseguição seja meio de oportunidade. Que Deus abençoe sua vida e lhe use com poder e graça, como usou Filipe, porque entre Filipe e você não há nenhuma diferença. Tanto ele como nós somos chamados para esta missão. Eu gostaria de convidar você a, entendendo esta palavra, responder ao Senhor por meio de uma oração, que você expresse aquilo que Deus falou ao seu coração, na forma de uma dedicação da sua vida a Deus. Eu não sei o que você está passando, no mínimo você está passando o que eu estou passando, que é viver num mundo em que nós somos crescentemente hostilizados pelo simples fato de sermos cristãos. Se você não fizer nada, se você não disser nada, só pelo fato de você crer no Cristo que você crê, que é o Cristo em que eu creio,
as pessoas torcem o nariz para você, elas rejeitam você como pessoa, elas desrespeitam a sua fé, elas desrespeitam o seu direito de crer no que você crê. Se for só isso, já é motivo para você dizer: Senhor, torna isso oportunidade para eu pregar o Evangelho. Se for mais do que isso, ainda mais. E é por isso que eu gostaria que você orasse, colocasse isso diante de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e vamos ter um momento de oração individual diante do Senhor. Querido Pai, amado Senhor, Tu nos conduzes pelo vale da sombra da morte, e não apenas pelos pastos verdejantes e águas tranquilas. Tu nos faz entrar na cova dos leões e na fornalha ardente. Tantos servos Teus, ó Pai, do fundo de prisões no Egito, na Síria, em lugares onde eles não podiam ter ninguém consigo, no seio do Império Romano, Paulo e os seus companheiros, Daniel, José e tantos outros homens no passado, perceberam que a vida aqui nesse planeta, nesse lugar onde o Senhor nos deu, é privilégio, mas não é o maior privilégio, porque eles compreenderam, ó Pai, que há uma pátria celestial, um lugar onde olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, e que Tu tens preparado para nós. E por isso eles entenderam que aquele lugar no fundo da prisão, na cova dos leões, na fornalha ardente, não era simplesmente o desfavor do Senhor para com eles, pelo contrário, era um propósito que, mesmo que lhes atingisse a saúde, o corpo, a família, os bens e até a própria vida, o martírio que fosse, era antes de tudo uma oportunidade para testemunhar verdadeiramente da graça do Senhor em suas vidas. Dá-nos essa consciência, Pai. E ao invés de sermos cristãos mimimi, cheios de sensibilidades, que ficam defendendo, ó Deus, algo que absolutamente não fará diferença eterna no coração das pessoas, e ao invés de estarmos perdendo tempo e brigando uns com os outros, e às vezes com os demais, a quem nós deveríamos testemunhar que só Jesus é o Senhor, dá-nos discernimento para entender as oportunidades que a perseguição nos dá de testemunhar do Senhor, de viver uma vida reta, de fazer a diferença, de ter uma postura diferente, de oferecer amor ao invés de ódio, de falar de Jesus ao invés de utopias humanas, sejam elas quais forem. Dá-nos esse discernimento para, não amando a própria vida, cumprir a nossa missão e a nossa carreira que nos foi proposta, Pai, para vermos gente como um Saulo se transformar de um perseguidor em um homem apóstolo aos gentios, e que isso só foi possível, Senhor, porque o Senhor dispersou a Tua igreja e a enviou para muitos lugares, e quando Paulo vai a Damasco para prender, o Senhor já tinha um encontro marcado para o libertar. Isso não teria acontecido se não tivesse acontecido a perseguição. Dá-nos esse discernimento, Pai, que em todos os lugares em que Tua igreja foi perseguida, ela foi mais pura, mais santa, mais dependente de Ti, menos autossuficiente, menos orgulhosa, menos contaminada pelo pecado, pela vaidade, pelas coisas deste mundo, como muitas vezes nós estamos sendo, Pai. Dá, ó Deus, que possamos perceber a dispersão onde nós estamos e compreendê-la como oportunidade de testemunhar. Fortalece a nossa fé, dá-nos sabedoria para fazer isso com graça, poder e autoridade do Teu Espírito. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.